de classificado na Sul-Americana. Temos personagens do Timão depois da vitória do show. O professor falou que não foi vitória, foi show do Timão. Chocolate, né? Então vamos ouvir? Chocolate. Chocolate? Chocolate. Então vamos lá. Personagens da vitória. Ajudou o Garro, não foi? Mas o Coronado também ajudou o Bidon, ajudou o Fagner, ajudou o Matheus. Eu falava, eu dizer, porque isto é uma equipa, portanto, isto não é o Coronado Futebol Clube, portanto, nem é o Garro Futebol Clube, isto é o Corinthians Paulista, portanto. E todos nós somos importantes. Vocês já viram o trabalho que o Félix e o Kaká hoje desenvolveram? Só que nós só olhamos aquilo que é o espetáculo. Portanto, é a mesma coisa que eu disse aos jogadores. Uma coisa é ganharmos 3-0, outra coisa é 3-1. E eu não gosto de ganhar 3-1. Quer ganhar 3-0, 4-0, 5-0, portanto. E isso demonstra cada vez mais uma construção de uma equipa. Sim, claro. Agora já faz um tempinho já que eu estou esperando uns minutinhos a mais. E, como falei, essa noite Deus me honrou mais uma vez na minha carreira. E, então, estou muito feliz. Só agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo aqui, junto de toda a equipe, com o Antônio, que tem nos ajudado bastante, tem nos dado muita força. Hoje, essa vitória, a gente dedica a todos os torcedores, sempre nos acompanham, e ao Paulinho, que é um cara que vai ficar marcado para sempre na história do Corinthians. É um cara que é um baita amigo, um cara que sempre me motivou bastante, sempre me ajudou fora dos gramados ali quando eu passei por momentos difíceis. E para aqueles que acham que é pouco, ou para aqueles que acham que o fator casa não tem importância, prestem atenção nessa tela, viu? Dona Natália Ferrão. Viu aí, senhor Abel? Corinthians na Neoquímica Arena desde a estreia de Antônio Oliveira. Na Neoquímica Arena, 7 vitórias, 2 empates. Derrota foi contra quem? Ponte Preta. Ponte Preta. 76,7% de aproveitamento. Tá lá embaixo. Única derrota. Você foi na colinha. Achei que você sabia nada. Eu sabia. Eu que fui desatento, não vi ali embaixo. Foi uma das melhores partidas e foi derrota. Então, em 10 jogos, fez 21 gols e sofreu 4. Aí muita gente vê por um lado que é um lado verdadeiro. Poxa, tá muito bem em casa com o Antônio Oliveira. Eu vejo pelo outro lado. Tem que jogar bem e ganhar fora também. Mas na Sul-Americana também não Sou foi... chato, né, Mari? Não foi tão mal fora. A exceção da derrota para o Argentino Júnior, para um time reserva do Argentino Júnior. O empate contra o Racing foi muito ruim? Esse sim, muito ruim. Não, o resultado ruim. O desempenho, o desempenho foi abaixo. Mas também não foi. Mas ali tudo bem, era o primeiro, o Antônio. Eu acho que o Corinthians já sofreu mais com isso. Eu que fui fui o chatalhaço que puxei. Vamos falar da alegria do jogo de ontem. Porque os corintianos, baby da Fiel, só que o Corinthians é meio assim. Quando perde, quando joga mal, é um desastre, etc. Aí quando joga bem, os caras exageram. Baby da Fiel já veio dizer que o Coronado pode ser o novo Sócrates. Calma! Calma, foi um jogo que o cara jogou bem. Dos tempos modernos. Mas vamos falar do jogo de ontem, professor. Primeiro, o cara não tinha tido o jogo. Né? E ele mesmo falou, estava esperando alguns minutinhos. Ainda mais porque é um jogador, a gente percebe... Foram 9 jogos, se eu não me engano, contando com o de ontem. 9 pedaços, né, Sim, 3 Mari? como titular, pouquíssimo. A gente percebe que a relação dele com a bola é muito boa. Desde o começo, se você entrar no YouTube e ver o que ele fez na Arábia, ele e a bola é ótimo. Precisava ver ele num contexto de um pouco mais de exigência. O adversário de ontem não é também a exigência máxima, mas é uma exigência. Foi uma grande cartada do Antônio Oliveira, ele acerta em cheio. Eu tinha dúvidas sobre essa questão dos dois caras que fazem a mesma função, ele e o Garro, e eles inverteram o lado, foi bem bacana, o ataque ficou móvel. Jogou bola o Corinthians ontem, não jogou? Jogou muito bem. Agora, funcionou especificamente contra esse adversário com essas características. Não sei, como você falou, tem os exageros, não dá para dizer que está tudo resolvido, que vai virar o melhor time do mundo porque o Coronado entrou. Que golaço, hein? Golaço. E ele já vinha ameaçando durante todo o jogo, né? E a bola que ele botou o Yuri Alberto na cara do gol, e as participações... Ele estava devendo, porque ele chegou com um cartaz, tudo bem, não é um cara que estava brilhando na Europa, nada disso. Mas ele chegou com um cartaz porque chegou ganhando bem, todo mundo falou sobre isso, e aí é problema do cara quanto ele ganha, mas ele chegou assim, com uma esperança para o torcedor corintiano, é o cara que vai resolver o meio-campo. Demorou para isso acontecer. Especificamente ontem, ele resolveu. É que teve DM nesse meio do caminho, né? 2 vezes. Exatamente. Então, nós falávamos aqui da expectativa do jogo
E a Mari tinha trazido também, direto da Neoquímica, essa questão de que o Coronado tinha treinado. E nós falávamos também da necessidade de você ter jogadores com melhor qualidade no passe para servir o Yuri Alberto. E foi isso que aconteceu. A entrada do Coronado deu uma divisão de responsabilidade ao Garro. Porque até então era só ele, naquele meio de campo, que fazia boa parte das tentativas de passe para a chegada dos atacantes. Então, quando o Garro entra, que o Coronado entra, isso vai mexendo, porque os dois vão mudando de posição, os dois vão com muita mobilidade, encontrando espaço, servindo o atacante. O professor falou, tem uma bola que o Coronado dá no pé do Yuri Alberto, completamente sozinho para fazer o gol, que é difícil, né, hoje. É difícil pensar num Corinthians que faça isso, jogo sim. E o Coronado talvez com um repertório maior. Sábado tem um bom teste, viu? Contra um Botafogo Sábado que à noite muito contra o veloz. Botafogo. Exatamente. De muitos bons testes que virão, né? Em Campeonato Brasileiro é que vai ter uma exigência nesse nível. Mas aí você pode ter uma mudança de escalação, professor, porque se é um Botafogo, né, que é um time muito vertical e veloz pelas pontas, você precisa de um jogador ali pelo lado para recompor. Romero? Mas tem que consertar de um outro jeito. Eu acho que agora que o Coronado entrou e fez tudo isso, não dá para tirar a camisa. Agora o professor não quer tirar o Coronado. Não dá para tirar a camisa. Mudou de um dia para o outro. Ele falou o quê? Ontem ele falou que era muito faceiro, Coronado. Não, ele falou do Romero. Romero é uma camisa pro Romero, independente da situação. Como característica... Tá certo, eu também sou assim, professor. Todo mundo é assim, O professor. campo vai certo. falando, vai Exato. mostrando. O próprio Coronado talvez não soubesse que ia fazer tudo isso que Não, fez. e o Antônio, ele já mostrou muita qualidade para ler o campo, né? Porque, assim, ele tem esse entendimento do que especificamente o Corinthians, no Cuiabá ele tinha uma forma muito clara de jogar e dava muito certo pro Cuiabá. No Corinthians ele também precisou se adaptar até a maneira dele, né? Então, assim, como característica, o Garro e o Coronado, eles têm uma semelhança que é buscar o jogo. Eles se apresentam para o jogo. Então, assim, você consegue ter em campo duas referências técnicas que você dá uma confiança e um suporte, principalmente para jovens jogadores. Isso é ótimo, né? Porque ótimo, ruim é o cara que se maravilhoso. esconde, ainda mais um time como o E Corinthians. mesmo com pouco ele arruma repertório. Você divide a responsabilidade até nessa questão de dar suporte aos jovens jogadores. Então, você consegue se aproximar do Wesley, dar uma opção de jogo, você consegue liberar o Bidon para atuar, você consegue... Então, assim, se você agora, depois da partida de ontem, tem essa necessidade de ter o Coronado, porque ele mostrou o quanto ele pode impactar na equipe, você vai deixar como suporte ali Ranieri, Bidon, os laterais, para também ajudarem nessa recomposição, porque ainda é um jogador que enfim, está pegando ritmo de jogo. Então, se você tem, por exemplo, a partida contra o Botafogo, nessa velocidade, você vai precisar dessa compensação. Mas a gente falou muito aqui, né, sobre o teto técnico desse elenco do Corinthians, mas até o limite deles é muito bom nesse sentido. São 3 partidas em casa, essas 3 vitórias, somando 66 finalizações. Só ontem, com o Coronado ajudando quase que um tempo inteiro. O Yuri Alberto ontem falou, né, sobre como a equipe montada pelo Antônio Oliveira facilita a característica principal do Yuri Alberto, que segundo ele é realmente de atacar esse espaço com uma bola muito mais qualificada lançada para ele. Teve ontem a despedida do Paulinho, né? Que uma história maravilhosa, foi realmente uma comoção. A gente viu quando ele entra também, como o time buscou ele muito para tentar esse gol de despedida. Então, a gente não precisa falar que é esse Corinthians da temporada na sequência, mas a gente pode pontuar ontem um jogo, um dia muito especial para o corintiano. Antes da gente falar um pouco mais sobre o Paulinho, é engraçado os torcedores, a rivalidade, um secando o outro. Todo mundo, muita gente seca o Palmeiras dificilmente torce. Mas ontem um amigo palmeirense, antes do jogo, falou para mim, professor, o Garro, se não fosse aquele gol contra o Palmeiras, que o Everton tirou a mão, o Garro estaria desempregado. Vendendo empanadas. Falou isso antes do jogo. Aí, quero ver o que ele... Vou falar com esse cara hoje à tarde para ver o que ele vai falar depois do gol do Garro de falta, viu? Eu acho que ficou... Esse amigo palmeirense. Olha lá o gol. Ficou provado que aquele gol no derby não foi por acaso, né? Ele tem a coragem de tentar jogadas assim. E eu achei legal que o Garro não se encolheu.
Porque às vezes, entra o Coronado, tal, é um cara com características como a dele, ele podia se encolher, né? Ao contrário, ele jogou muito. Opa, alguém para jogar comigo. Ele se propunha a revezar de lado, ele tentou esse lance, ele deu um O goleirão passe. ajudou? Mas foi no ângulo. Não ia pegar nunca. Não tava nem esperando. Não, né, tinha uma quando ele galera na frente Ele do deu um goleiro, passe mas- nojento de trivela que deixou o nosso Banjo da Fiel enlouquecido ontem. Passe nojento, é? Na arena, aquele passe Como é que é, nojento. professor? Quem dava Aquele passe nojento era Ronaldinho assim. Gaúcho. Era um time, Abel, que não tinha um que criasse nesse meio campo aí. Um. Agora tem 2. Poxa vida, será que... 2 só? E Será o que- Breno não, Bidon é- joga vôlei? Estou me referindo só aos 2. O Breno Bidon é o volante que vem. Será que é absolutamente impossível conceber um time de futebol com 2 caras que ajudem nesse tipo de característica? Compensa de outro jeito. Eu sei lá o que ele vai fazer. Você vai botar 3 zagueiros, você vai botar outro volante, você vai tirar a camisa do Bidon e pegar um cara mais pegador. Mas alguma coisa tem que ser feita para preservar isso. Essa magia Tá não pode querendo ser tirar o perdida. Bidon? encantado, hein? Tá encantado. Tá querendo tirar o Bidon? Tá encantado. Essa magia não pode ser perdida. Magia? Ó, Empolgou. encantou. Empolgou. Magia. Peraí, foi Os um meus minutos eu calma. vou ceder. Continua, professor. Foi uma noite Essa mágica. magia? Por favor, isso não pode ser perdido. Que isso? Hã? Esse Tá momento, encantado. esse time. Futebol tem essa coisa do Emocionou, embalo. hein? Você vai tirar a camisa do Sentiu. cara? Vai tirar a camisa do cara depois que ele fez isso? Tem que dar algum jeito aí, ó, professor. O senhor Não é pra jogar com 12 não, hein, professor? pensa pra caramba. Não, é com 11 que ele tem que dar O jeito. professor emocionou, Ele hein? tem que dar jeito de alguma Magia, maneira. professor. Tem jeito de compensar isso aí. Foi uma noite mágica pro Corinthians.